E aí galera, beleza? Chegando aqui com mais uma aula de Química, dessa vez com conteúdo do segundo ano, tá? Nós vamos tratar do conteúdo de Termoquímica, que é um conteúdo bem interessante, tá? Então gente, a Termoquímica, ela é o ramo da Química que estuda as reações e os processos de mudança de estado físico, que envolvem as trocas de calor, tá? Que envolvem as trocas de energia na forma de calor, beleza? E na termoquímica nós temos basicamente dois tipos de processos, que são as transformações exotérmicas e as transformações endotérmicas. Beleza? Nós vamos ver cada um desses dois tipos de processo a partir de agora. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de cada uma dessas transformações. Primeiro vamos falar sobre a transformação exotérmica, tá? A transformação exotérmica, ela é conhecida como com reações, tá? Que liberam calor para o meio ambiente, tá bem? Então, transformações exotérmicas são reações que liberam calor para o meio ambiente. Os exemplos mais clássicos, tá? E que mais acontece nesse tipo de transformação são as reações de combustão, tá? Reação de queima de um determinado material ou substância. Por exemplo, a queima do etanol, queima do combustível. Tá? Nós temos aqui a reação da queima do etanol, demonstrando como ocorre esse processo de liberação de calor. Então nós temos o etanol, C2H6O líquido, reagindo com o oxigênio, tá? Aqui são os reagentes, formando os produtos, gás carbônico, água e liberando calor, tá certo? Calor do lado dos produtos, tá? Sendo liberado. Reagentes, formando produtos e liberando calor, tá? Reação de combustão, libera calor, transformação exotérmica, tá? Então, reagentes formando produtos e liberando calor na reação, tá ok? Bom, gente, então, para entendermos melhor como ocorrem as transformações exotérmicas, nós temos que saber primeiro o conceito de entalpia, tá? H. Então, a entalpia H é o calor que vai ser liberado ou absorvido nessas transformações, tá? E nós não podemos medir diretamente a entalpia, tá bom? Nós podemos medir a sua variação, tá? O seu estado final e o seu estado inicial, que é chamada de variação de entalpia ou ΔH. Para encontrarmos a variação de entalpia, nós temos que utilizar essa fórmula aqui, ó. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, tá? Variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. E para uma transformação exotérmica, tá? Nós vamos ver daqui a pouco, mas eu já vou mostrar para vocês, a variação de entalpia vai ser sempre negativa, tá? Sempre menor do que zero. Ou seja, essas transformações elas têm um gráfico, tá, de energia, e quando eu mostrar o gráfico para vocês, vocês vão ver que a entalpia dos produtos vai ser sempre menor do que a entalpia dos reagentes. Então, se o valor da entalpia dos produtos é sempre menor que a entalpia dos reagentes, quando eu fizer essa fórmula aqui, ó, eu sempre vou encontrar um valor negativo. O valor dos produtos menos o valor dos reagentes sempre vai dar um valor negativo, tá? Então, para reações isotérmicas, o ΔH, a variação de entalpia, vai ser sempre negativo, menor do que zero. Aqui nós temos um gráfico, tá, de energia para uma transformação exotérmica. Como nós podemos ver, nós temos aqui, ó, a seta da entalpia, H, crescente, né, subindo, e nós temos aqui o caminho da reação. Notem que a entalpia dos reagentes, numa transformação exotérmica, como eu falei para vocês anteriormente, é maior do que a entalpia dos produtos. Por quê? Porque a transformação exotérmica ela libera calor para o ambiente. Então, no início da reação, os reagentes estão com muita energia, mas no momento em que eles reagem e formam os produtos, eles liberam essa energia, eles liberam esse calor, tá? Então, quando eles chegam nos produtos, eles já estão com energia baixa. Tá? A entalpia deles é baixa porque eles reagiram, quando formaram os produtos, eles liberaram esse calor. Então, a entalpia dele nos produtos diminui, tá certo? Então, ó,
como a entalpia vem diminuindo, o ΔH vai ser negativo, tá bom? E como eu falei para vocês, o ΔH uma transformação exotérmica vai ser sempre negativo. Por quê? Porque se eu pegar a fórmula da variação de entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, por exemplo, vamos supor que aqui a entalpia dos reagentes fosse 20, tá? Fosse 20 e a entalpia dos produtos fosse 20, a entalpia dos reagentes fosse, digamos, 60. Errei, é aqui. Fosse 20 e a entalpia dos reagentes fosse 60, tá? 20 menos 60 ele daria menos 40, tá? E KJ, gente, KJ é a unidade de medida para a entalpia, beleza? Então, aqui está explicado o gráfico de energia para uma transformação exotérmica. Bom, galera, então agora nós vamos para as transformações endotérmicas, tá? Transformações endotérmicas, ao contrário das reações exotérmicas, elas ocorrem absorvendo calor, tá? As mudanças de estado físico são os exemplos mais clássicos ou os grandes exemplos, né, desses tipos de transformações. Como, por exemplo, a fusão, tá? Fusão é uma mudança de estado físico que ocorre a partir da absorção do calor. Por exemplo, H2O sólido, tá? Água sólida, gelo, reage com o calor, ou seja, absorve o calor e o que é que acontece com ela? Ela vira água líquida, derrete, tá? Água líquida absorve calor, tá? E vira vapor de água, ou seja, a vaporização, tá bom? Coloca a água para ferver. Beleza, gente? Então aqui são exemplos de reações que absorvem calor ou transformações endotérmicas. Então, reagentes irão reagir com calor, irão absorver o calor e irão formar os produtos. Então, gente, ó, para as reações endotérmicas, nós vamos ter também a fórmula da variação de entalpia. ΔH igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Já ao contrário das transformações exotérmicas, nas transformações endotérmicas, o ΔH será maior do que zero, tá? Ou seja, vai ser um resultado positivo. E no gráfico de energia, no gráfico de entalpia, a entalpia dos produtos vai ser maior do que a entalpia dos reagentes. Vamos ver? Ó, as transformações exotérmicas e as endotérmicas, elas ocorrem de forma contrária. Aqui nós temos o gráfico de energia, tá? Para uma transformação endotérmica. Então, ela ocorre de forma contrária à transformação exotérmica. Ó, a energia dos reagentes vai ser menor do que a energia dos produtos, ou a entalpia, tá? A entalpia dos produtos maior do que a entalpia dos reagentes. Ou seja, gente, no momento em que a reação vai iniciar, tá? Ou seja, os reagentes vão começar a reagir, a substância vai absorver o calor, inicialmente o sistema está com pouca energia, tá? Está baixo. No momento em que ele absorve o calor e forma o produto, a energia dele, ou a entalpia, aumenta, tá bom? É isso que ocorre, tá? Variação de entalpia crescente. Então, o ΔH vai ser sempre um resultado positivo. Por quê? Se nós pegarmos a fórmula novamente do ΔH, nós teremos a entalpia dos produtos vai ser um resultado maior do que a entalpia dos reagentes. Então, sempre que eu fizer subtração, vai dar resultado positivo. Digamos que a entalpia dos produtos seja, vamos lá, 70 kJ e a entalpia dos reagentes seja 20 kJ. Tá? Quando eu fizer essa subtração, dá 50 kJ. Então, resultado
positivo, tá bom? Então, transformação endotérmica, tá? São reações que vão ter variação de entalpia positiva. E o gráfico de entalpia vai ser dessa forma. Entalpia dos reagentes menor do que a entalpia dos produtos. Ao contrário, como ocorre nas transformações exotérmicas, que a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje sobre termoquímica e transformações exo e endotérmicas. Valeu!